não dá pra girar aqui. Fala aí, minha gente, como é que vocês estão? E que tema, Thiago? Quem sabe você tenha pensado 2 ou 3 vezes em dar play nesse vídeo, porque tem gente quando fala de morte, dá até aqueles arrepios assim. Deus me livre falar de morte. Meu Deus, socorro. Bom, gente, por que a pessoa faz um vídeo falando sobre morte, né? Poderia falar sobre nascimento, poderia falar sobre alegria, poderia falar sobre felicidade, claro que poderia. Mas aqui no canal Rasgando o Verbo, a gente quer falar de assuntos que fazem parte da nossa vida. E querer sim ou não, a morte faz parte do nosso existir. Já dizem os sábios que a única certeza que a gente tem na vida é da morte, né? Não sei se literalmente esse ditado tá certo, né? A morte chega, hora ou outra, cai entre nós às vezes de maneira inesperada, ou melhor, acho que ninguém fica esperando a morte. Se bem que tem aquelas pessoas, né, que esperam a morte, que preparam o seu velório e tudo mais. Mas não é o comum. Mas você já parou pra pensar o porquê que a morte parece uma coisa incabível, inconcebível? Por que é difícil aceitar a morte? A resposta é simples. Porque a morte não estava no plano original. Nós não fomos feitos pra morte. Não foi esse o plano de Deus. Mas então, Thiago, por que as pessoas estão morrendo? Aí que tá. A entrada da morte no mundo se deu pelo... Sim, pecado. E aí interferiu nesse projeto da criação de Deus. Claro que eu tô falando aqui de maneira bem humorada, gente, sobre a morte, pra tirar um pouco do peso, porque não é algo fácil. Eu tenho certeza que você já deve ter perdido alguém. Eu mesmo. Eu perdi a minha avó materna que ajudou na minha criação. E eu sei da profunda dor. Só quem sente é capaz de tentar descrever. Mas é uma dor na alma, como que se um pedaço de si fosse tirado. E enfrentar a ausência da pessoa é muito doloroso. Se a morte fosse uma pessoa, teria um monte de gente tentando matar a morte. Matar a morte, tem como? Mas Deus ressignificou, Deus transpassou, Deus superou, Deus modificou, Deus deu um novo sentido. Gente, Deus é fantástico. De um mal tirar um bem maior. A morte foi vencida pelo próprio Cristo. A morte seria o nosso fim, mas pela vida entregue de Cristo, pela sua ressurreição, nós também podemos ter vida e vida em abundância, vida eterna. Por isso, para nós cristãos, a morte não é fim, é uma passagem. Só que aí a gente percebe de pessoas que diante da morte ficam num desespero descontrolado. Pessoas que perdem o sentido da sua vida quando perdem alguém. Tem aqueles que têm medo de ir em velório. Não vou em velório porque eu não gosto. Eu não gosto de velório, eu não me sinto bem. Gente, velório não é agradável pra ninguém. Será que tem alguém que diz assim, nossa, eu amo ir em velório? Tá, pode ter. Tudo bem, eu sei. Tem aqueles que tem todos os velórios, independente de quem seja. Pode ser parente, amigo, vizinho, ou até mesmo desconhecido, indigente, a pessoa tá lá, né? Se for morto por cachorro, a pessoa tá lá. Mas ao mesmo tempo, a fuga e o distanciamento não é a solução. Nós precisamos encarar de frente para que nós possamos até mesmo superar. Então, quando há muito desespero, quando há muito medo, quando há muito distanciamento, vem cá, quem sabe a nossa fé esteja vacilando, porque a gente não está crendo como precisaria crer. Com isso eu não estou dizendo que a gente não deva sentir, que a gente não deva chorar, que a gente não deva viver o momento. Pelo contrário, se uma pessoa não chora quando perde um ente querido, se uma pessoa não fica triste, se uma pessoa não fica para baixo, é anormal. É normal que a gente sinta. E é tão normal que a gente precisa viver com intensidade. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos parar no momento. A gente precisa fazer eu ia falar transposição. Essa transferência também não é essa palavra. A gente precisa fazer o quê, meu Deus do céu? Fugiu a palavra da minha cabeça. Sim, lembra. A gente precisa transcender. Gente, quando nós estamos muito presos a essa terra, nós caímos em desespero quando pensamos que a nossa vida se limita só a esse tempo. Aquele que crê na vida eterna não deixa de viver bem, mas sabe que aqui na terra é um tempo, mas tem uma eternidade. Quando eu perdi minha avó, eu desidratei de tanto chorar. Eu peguei as coisas da minha avó, eu olhava para as coisas da minha avó, ia para casa da minha avó, esperava a minha avó, eu lembro com saudade da minha avó, vivi o processo de luto e superei. Por isso é muito importante a gente viver as fases do luto. São fases que nós vivenciamos diante da perda de alguém. Não necessariamente você vai passar por estas fases em ordem, e também não necessariamente ela vai passar por todas as fases. Mas quando a pessoa vive um bom processo de luto, pelo menos 1 ou 2 fases ela passa. A primeira fase depois da perda de alguém, geralmente, é a negação. Quando a pessoa ela não quer acreditar que a morte aconteceu. Imagina que ia morrer, imagina. Não, isso não é possível, pai. Eu tô sonhando. Belisca, isso aí é sonho, puro sonho. Ele não morreu. Uma próxima fase é a fase da raiva, onde a pessoa ela se sente injustiçada. Ela quer achar culpados. Ela culpa as circunstâncias, ela culpa as pessoas, e ela culpa a Deus até mesmo. Como, Senhor? Como o Senhor faz isso comigo? Que direito o Senhor tem de tirar essa pessoa da minha vida, Senhor? Como que ela morreu? Ela era pra viver pra sempre. E o que eu fiz pra merecer isso? Isso é castigo. Eu tô sendo castigado. Se não fosse por causa dela, se não fosse por causa
Uma próxima fase é a fase da barganha, onde a pessoa começa a negociar, onde ela começa a tirar lições, onde começa a cair no coração dela a aceitação. Acaba dizendo que vai ser uma pessoa melhor ao sair dessa situação. Oh meu Deus, me perdoa, meu Deus. Mas de hoje em diante, eu vou valorizar mais as pessoas que estão ao meu redor. Eu prometo que eu não vou mais perder tempo, eu prometo que eu não vou mais xingar ninguém. Eu prometo que eu vou me preocupar mais com as pessoas. Eu prometo, Senhor, eu prometo, eu não vou mais ser eu mesmo. Uma fase também é a fase da depressão, onde a pessoa se isola, onde ela se distancia, onde ela fica mais melancólica, onde ela sente-se ali impotente diante da situação. E por fim, é a fase da aceitação, onde a pessoa de fato aceita a perda, se recompõe. É a fase onde a pessoa enxerga a realidade como ela é. Bom, né? Isso faz parte da vida de todo mundo. É muito doloroso perder alguém. Mas eu tô aqui no grupo pra dizer que eu consegui superar isso. Eu consegui melhorar. Eu sofri demais. Teve dias que foram muito difíceis e eu sinto muita saudade. Mas agora eu sou uma nova pessoa. Eu tirei muitas lições com isso. A vida de vocês não acabou. Vocês têm ainda muito por viver. E tem muitas pessoas que ainda contam com vocês. Realmente, nunca vai ser fácil a gente lidar com a morte. São Francisco de Assis chegou a chamar ela de amiga. A gente não tá nesse nível, né? Quem sabe de chamar a morte de amiga. Quem sabe conhecida, né? Vizinha. Sim, né? Mas é que ele entendeu que a morte de fato se tornava uma amiga quando ele entendia qual era o sentido dela, essa passagem que levaria ele para o céu. Se você perdeu alguém, eu me uno ao seu sentimento e digo, vamos adiante, vamos crer na vida eterna. Valeu, galera! Deus abençoe você. Te vejo na próxima semana. Não sai sem se inscrever no canal, sem me seguir nas redes sociais, porque você já sabe, né? Thiago Marcon CN. E a gente se vê. Compartilhe com seus amigos, quem sabe alguém que precise ver esse vídeo, tá bom? Fica com Deus, aquele abraço e tchau!